Vamos lá, eu me chamo Vinícius e esse aqui é o Lançamentos da Semana. Galera, vocês devem estar se perguntando, né? Alguns, por quê? O que aconteceu com o Lançamentos da Semana, né? O programa tradicional de sábado, ele teve um hiato, hoje não é sábado, e mesmo assim tem programa no Dois Quadrinhos. Galera, o que acontece é o seguinte, né? Tanto aqui no Brasil quanto na gringa, as editoras elas fazem uma pausa na virada do ano. E assim, se a gente pensar no Brasil, os grandes lançamentos, eles vão para a CCXP. Então dezembro não tinha muita coisa, janeiro, pelo menos até agora, não teve tanta coisa. Então o que a gente resolveu fazer? Esse programa ele vai sintetizar o que saiu de mais relevante entre o final de dezembro e esse começo de janeiro. E como eu falei, a boa notícia é que vai ter mais um lançamento da semana no sábado, que aí a gente espera, né, que seja a volta do programa, porque já temos mais conteúdo, já dá pra produzir um vídeo legal. Esse é o momento de tu dar like no programa de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Então, gente, eu vou começar com algo que eu já tinha recomendado lá no catálogo Panini, que é o Superman Fantasmas. Mas assim, é uma recomendação para quem é fã do Superman e, vamos dizer assim, para quem se importa com a cronologia. Tá, vem comigo. Vocês sabem que a Panini, ela pulou boa parte da revista Action Comics quando ela publicou a nova fase do Superman lá em setembro. A Panini publicou o Mix Superman, mas pulou uma parte das revistas. Por quê? Porque ela tinha justamente o plano, né, de publicar aqui em encadernado. Talvez num primeiro momento, essa história pareça meio aleatória, né? Ah, beleza, mais um encadernado qualquer, capa cartão, né, em 2 volumes, do Homem de Aço na banca / livraria. Gente, é o Mark Waid escrevendo o personagem. Sim, o gigante Mark Waid. Vocês sabem que eu sou fã da Marvel, não escondo isso de ninguém, mas dá pra ver que o Mark Waid, ele tá muito feliz aqui, sabe? Esse retorno pra DC, ainda mais pro Superman, né, que é o personagem que ele mais gosta, tá fazendo muito bem pro cara. Isso aqui é muito legal, porque, vamos lá, né, a sinopse é basicamente o Clark, ele descobre um problema envolvendo a Zona Fantasma, ele vai pra lá e ele acaba, eu não vou soltar muito spoiler, mas tem alguns detalhes que ele acaba descobrindo mais sobre o passado do pai dele, né, o pai biológico, o Jor-El. Mas a verdade é que esse quadrinho é uma grande desculpa por Mark Waid pegar a cronologia do personagem e dizer, olha só, eu vou arrumar algo envolvendo o Jor-El que era meio esquisito, mas eu vou fazer de um jeito que agora ele não pareça um cara tão cruel. Eu vou fazer algo diferente nesse vídeo, tá? Vai ter um aviso aqui de spoiler na minutagem do YouTube, então vocês podem pular alguns segundos, mas resumidamente, o Jor-El, ele criou a Zona Fantasma. Galera, se a gente parar pra pensar, a Zona Fantasma é algo muito complicado, né? Porque basicamente o que a gente faz com o preso? A gente joga aqui numa outra dimensão, no meio do espaço, e ele vai se virar e era isso, sabe? Vamos parar pra pensar que é algo bem cruel da parte do Jor-El. Então, aqui no quadrinho, o Mark Waid, ele dá uma costurada, isso já no volume 1, né? Eu não li o volume 2, tá? Importante dizer. Eu li as edições que compõem essa primeira parte. Aí a grande mudança que o Mark Waid vai fazer na cronologia é que agora a Zona Fantasma, na verdade, era para ser uma fuga de Krypton. Era um jeito da galera de Krypton, né, evitar a explosão do planeta e ir para outro lugar, mas aí os poderosos acabaram complicando a vida do Jor-El. Então, em resumo, ele não criou uma prisão terrível, intergaláctica, etc, etc. Não, ele tentou algo legal e a gente vai descobrir esse passado no quadrinho. O que é bacana, eu acho que é um mote legal, assim, para uma história. 2 volumes, 136 páginas em capa cartão, com tradução do Rodrigo Barros. Galera, vamos lá para outro lançamento da semana, complicado, que é Ultra Mega. Vem comigo. Primeiro de tudo, eu tava esperando com muita ansiedade esse quadrinho. Muita mesmo. Por quê? Porque eu lembro que quando ele começou a sair lá fora, eu acho que originalmente em 2020, 2021, foi um sucesso muito grande. Listas de melhores do ano, Ultra Mega, meu Deus, uma grande homenagem aos kaijus, né? A gente tem aqui um herói que justamente vai enfrentar nessas criaturas monstruosas. E o quadrinho veio pela Devir, que é uma editora que lança nesse formato que eu acho excelente. Cara, é capa cartão, com orelhas, então, sabe, serve para dar uma, né, não vai bater o cantinho do gibi, tudo compilado, né, toda a revista Ultra Mega no único volume, são quantas páginas? Deixa eu olhar aqui na pauta, são 460 páginas, dá uma olhada, olha o tamanho da lombada do Ultra Mega. Então, vocês querem uma opinião? Ah, gente, é um gibi, eu diria mediano. Sendo um cara gentil, eu diria mediano. É porque tem momentos muito bons no Ultra Mega. Os desenhos do James Harren são incríveis, né? Ele se destacou muito lá no BPDP,
desenhando tudo que era tipo de monstro, e aqui o cara mostra o talento dele em design, em cenas de luta impactantes. Ele é realmente muito habilidoso. Só que ao mesmo tempo a gente está falando do primeiro roteiro do James Harren para quadrinho. E ele se perde em alguns momentos, sabe? Tem umas partes assim que ele dá uma... Eu acho que ele joga fora uma trama que no começo ela é mais simples para algo, né? Ele vai tentar falar mais sobre os kaijus, né? Porque o que é o Ultra Mega, né? A gente está falando de um mundo onde existe uma doença que os humanos são transformados em kaijus, né? Esses seres gigantescos que destroem a cidade. E aí existe o Ultra Mega, que é uma espécie de... é um avatar de uma entidade cósmica que vai, né, servir para pacificar o mundo e enfrentar esses kaijus. Eu diria que é um quadrinho que tem um começo muito bom, assim, toda a questão da... Cara, tem umas ideias, porque ele é uma grande piada em vários momentos. Exemplo, tá? Eu não vou mostrar para não soltar spoiler, mas tem uma hora que morre um kaiju. Cara, o sangue do kaiju, porque pensa que é um monstro gigante. Quando tu mata um monstro gigante do tamanho mais que um prédio, o que acontece com o sangue dele? Cara, tem uma inundação na cidade. Tipo, é muito criativo. É engraçado também que quando o Jason, que é o Ultra Mega principal, né, o primeiro deles que a gente vê, é o cara que tá, né, aqui na capa, quando ele recebe o chamado da entidade, ele trata aquilo não como algo, uma honra, meu Deus, você vai salvar o mundo. Ele fala, tá, beleza, mas como é que eu diferencio os bons dos maus? Meio que é isso. O problema aqui é que o James Harren, ali no meio, ele tentou explicar muito, ele tentou dar muita informação e a história vai para um lado, vai para outro. Eu realmente tenho curiosidade de reler o Ultra Mega, que eu sinto que tem coisa aqui no meio que eu não consegui pegar, sabe? Era muito contexto para uma história que já estava bem encaminhada no início dela. Para ser uma noção, o cara constrói um vilão muito legal e meio que ele descarta esse vilão. Sabe? Não, beleza, eu quero contar uma outra história, não é bem essa aqui que eu estava contando no começo. Enfim, Ultra Mega tem 460 páginas, é capa cartão e a tradução é do Marquito Maia. Tá, vamos lá, outro lançamento da semana. Isso eu não li ainda, mas eu tô bem ansioso, que é o Diário Inquieto de Istambul, volume 2, do Ersin Karabulut. Ele tecnicamente ele saiu no final de 2025, mas imagino que não deu tempo de ninguém ler, então eu considero aí um quadrinho de 2026. Cara, o primeiro volume disso é maravilhoso. Vocês devem conhecer o Ersin Karabulut, é o cara do... Vamos lá, são vários quadrinhos pela Comic Zone. Tem o Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada e tem o Até Aqui Tudo Ia Bem. Então, o primeiro volume contava a história do Ersin, né, é uma autobiografia. Basicamente a gente vê a infância dele, ele pegando o gosto por desenho, até ele tem ele curte o mercado norte-americano, então, sei lá, vai ter super-herói no meio do volume 1. E aí a gente vê como ele foi parar numa revista de humor, né, quando ele se tornou desenhista. Essa segunda parte já é o Ersin como profissional. Ele e uns amigos fundam uma revista que acaba sendo um sucesso assim, absurdo na Turquia. E isso vai acabar virando um problema, né, ele vai colocar a vida dele em risco e a dos seus colegas, porque vocês devem saber, né, a Turquia passou por um período sério ali de polarização política, religiosa. Gente, real, vão atrás do volume 1. Ele é muito, muito bom. E segundo o redator desse programinha, Érico Assis, esse volume 2 é ainda melhor. Então, forte candidato aí para melhores de 2026. Quadrinho que saiu pela Comic Zone, 184 páginas em capa dura, com tradução do Fernando Paz. Galera, nossa, tá. A gente começa os lançamentos lá de fora, né? Como você sabe, são 3 brasileiros, 3 gringos e depois um listão, né? A gente destaca 3 e 3 e depois fala de tudo. E nossa, e a lista de hoje, as rapidinhas são muitos gibis. E a gente começa com, né, de novo, né, destaques das últimas semanas. Saiu lá fora um box de Transformers absurdo. Gente, dá uma olhada nisso. Olha essa... como é que é? Acho que é cor trilateral que eles falam, né? Corte trilateral. Não me lembro bem, mas é quando tem ali as páginas, elas têm uma própria coloração, então elas brilham como se elas fossem um Transformer. Aí tem um baixo relevo no box. Meu Deus, a capa é linda. As capas são lindas, né? São vários volumes. Bom, essa coleção de Transformers pega todos os gibis dos anos 80 e 90, né? Para quem manja de Transformers, teve uma série norte-americana pela Marvel e depois uma série britânica que foi mais longe. Essa caixa tem as duas completas, por isso os cara, são lombadas assim gigantescas. É um quadrinho que pro gringo acaba sendo nostálgico, porque, cara, os quadrinhos dessa série foram um sucesso lá fora, teve até integração com a Marvel,
Para quem não sabe, na edição número 3 dos Transformers aparece o Homem-Aranha, saiu na época do filme de Transformers, né, a animação, lá de 1986. E também, se a gente parar para pensar, pegando o leitor brasileiro, também é nostálgico, né? A RGE e a Globo também publicaram Transformers aqui no Brasil. A série britânica, ela é menos conhecida, porém, o roteirista, que é o Simon Furman, ele é meio que ovacionado pelos fãs de Transformers, porque ele foi o cara que colocou temas mais sérios, mais densos, dentro, né, vamos dizer assim, do lore dos personagens. Vini, será que isso sai no Brasil? Gente, 0% de chance, né? Duvido que uma editora vá trazer, quer dizer, uma editora, né? Imagino que seja a Panini, considerando que eles vão publicar agora os Transformers do Daniel Warren Johnson, talvez eles tragam também os Transformers clássicos. Mas eu duvido que saia nesse formato, assim, box, com edições, né? Nenhuma editora, acho que ainda teve coragem de lançar esse estilo Compendium no Brasil. Lembrando, aqui na descrição do vídeo tem a pré-venda do volume 1 do Daniel Warren Johnson, tá tipo R$19,90 nesse momento, e vocês também podem entrar nos grupos de promo, onde eu aviso quando tem algum desconto, tá? Valeu, valeu. Ainda falando em loucuras do mercado norte-americano, esse quadrinho, eu cheguei a noticiar aqui no Dois Quadrinhos News, porque era algo muito esquisito. Sim, uma lápide da morte do Superman. Cara, isso é sensacional. Na verdade, tá, parece uma lápide, mas é um box que vai trazer, por exemplo, claro, né, a batalha do Superman com o Apocalipse, né, as histórias que levaram à morte. Tem a edição número 75 no formato original. Tem os brindes que vinham lá em 1993, quando saiu essa história, tipo uma faixa para tu colocar no braço. Tem a revista News Time, que conta, né, a morte do Superman, como ela foi noticiada no universo DC. Cara, tem muito material extra, tem uma página de estudos do Apocalipse que vem autografada pelo Dan Jurgens, que é o cara que, vamos dizer assim, que literalmente matou o Superman, né? O cara que estava escrevendo e desenhando ali a edição número 75. A parte boa é que além de comprar um quadrinho, né, tu como leitor, tu já compra a tua lápide. Olha só, e já economiza, né? Morreu o fulaninho, temos aqui já a lápide. Para terminar, vamos falar sobre uma graphic novel que é desenhada pelo Charlie Adlard. Você sabe quem é o Adlard, né? O cara do The Walking Dead. Sou apaixonado, só pra constar, né? Eu amo o Adler, amo The Walking Dead. E eu tenho muita curiosidade, porque até hoje eu li bem pouca coisa assim dele fora de The Walking Dead. E recentemente saiu lá nos Estados Unidos o Altamont, que é um quadrinho que ele saiu originalmente na França e depois foi compilado pela Image. E, gente, já tem reviews dizendo que é tipo top 2026. Tudo bem que 2026 recém começou, mas eu acho que é um bom indício. Originalmente, a publicação saiu lá na França em 2023. O roteirista é francês, é o Eric Hanna, e como eu falei, então está saindo pela Image. Bom, se você é um cara que manja de música ou de rock, sabe que essa é a história do festival Altamont, que aconteceu em 1969, teve 300 mil pessoas, cara, tocaram Santana, Rolling Stones, era para ser tipo o novo Woodstock, mas terminou com uma tragédia, dizem que ali foi decretada o fim da geração Paz e Amor, né? Basicamente ali o fim dos anos 60, só que aqui é uma história ficcional, onde a gente acompanha 5 amigos que vão de Kombi lá pro festival. Pois então, estou abrindo a Amazon nesse exato momento para justamente adquirir o Altamont. Tá, se prepara. Galera, vou pegar um fôlego porque é muita rapidinha da Panini. Nossa, tudo que, vamos dizer assim, a Panini estava acumulando da virada do ano até agora saiu exatamente na semana passada. Meu Deus! Para começar, tem alguns relançamentos. Batman Amaldiçoado, que é um gibi horroroso, mas enfim, que ficou famoso lá pelo pinto do Batman. Tem um clássico, que pra mim aí é obrigatório, que é o Electra Assassina. Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 5, relançamento aí aguardado. Mais aguardado ainda, Os Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 5, sim, ali quando vai começar a fase do Claremont. Aí tem o Wolverine Origem, que sai no Marvel Essenciais. Batman, por Tom King, A Queda e Aquele que Caiu, né, continuando a fase desse roteirista. Tem Alvo Humano, por Peter Milligan, edição de luxo, Uma Terceira Chance. Batman Neve, A Origem do Senhor Frio. Monstro do Pântano, por Scott Snyder, já teve vídeo aqui no canal. Titãs, volume 4. Garoto Aranha, volume 3. Mulher Maravilha Guerra. Era Venenosa, volume 5. Dia Mais Claro, volume 1. Shazam, volume 3. Liga da Justiça, 4. Aí a gente já está entrando nas mensais. Miles Morales, edição número 3. Último Dia das Bruxas, volume 3 também. Aí tem o Venom, também a terceira edição. É legal que a Panini está meio que sincronizando, né?
Tem os melhores do mundo, volume 2, Batman Mensal, volume 3, Mulher Maravilha 4, Superman 4, Conan o Bárbaro 10, olha aí o retorno do Conan, Absolute Superman 2, Excepcionais X-Men 2, Saga da Mulher Maravilha 3 e a Saga do Superman, volume 12. Agora, saindo da Panini, tem o Sala de Aula Deriva, pela Devir. Cara, isso é maravilhoso. Eu já comentei aqui no Pickups. Só leia, tá incrível. E tem Cyberpulp com o Blefe Mortal, que é um western do Rick Veitch, o cara lá do Monstro do Pântano. As rapidinhas gringas começam com Superman e Homem-Aranha Treasure Edition. Lembrando que eu já fiz vídeo e é importante vocês assistirem esse vídeo antes de adquirirem. Tem Ultimate Endgame, volume 1, que é o começo do fim do universo Ultimate. Vingadores 800, olha aí, com uma história escrita pelo Brian Michael Bendis, com desenhos do Mark Bagley. Esse eu tô bem curioso para ler, eu vou ler em breve. Absolute Batman Especial, que é focado na Arca M, né, que é o asilo Arkham desse universo. Aí tem os Mundos de Torgal, volume 6 e volume 7. Sim, gente, 2 edições. Essa é aquela série onde outros autores, né, vão trabalhar os personagens. E a gente acaba com aquele tradicional chupa Estados Unidos, porque só agora tá saindo lá fora o Eu Sou o Seu Silêncio, do Jordi Lafebre, que já saiu tem um tempo pelo Pipoca. Então tá terminando aquele que é o programa mais sincero da internet brasileira, programa inclusive onde eu me queimo com pessoas, mas tá tudo certo, essa é a função do Dois Quadrinhos, é te entregar informação, sinceridade, qualidade de áudio, vídeo, eu acho que eu já falei, mas eu gosto de pensar que meio que o Dois Quadrinhos é um programa que né, os vídeos do Dois Quadrinhos são vídeos que eu gostaria de assistir, é meio que essa é a minha filosofia, tá? É isso. Gente, tô feliz, começou, eu gosto desse quadro, sabe? Eu sinto que dá aquela sensação assim de dever cumprido quando termina o vídeo. Valeu.